Iniciar nossa aula, né, em nome do Senhor Jesus, aula de número 7 hoje, a lição 7, tá? Vamos orar e logo depois a irmã Rita estará louvando o hino com os irmãos e nós iniciaremos a aula, em nome de Jesus. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos, Senhor, em sua santa presença, Senhor, neste momento, ó Deus, para pedir as suas bênçãos, que o Senhor venha nos dar a sabedoria, a inteligência do Teu Espírito, Senhor, vem nos revelar, Senhor, também aquilo que o Senhor deseja nos falar, Senhor, através de nós, a cada um de nós, Pai, em nome do Senhor, nos abençoa, meu Pai, dá o discernimento aos Teus filhos, para que todos possam entender, Senhor, o que realmente o Senhor deseja falar, em nome de Jesus, amém. Pode assentar, queridos. Anuncie o hino. Graças a Deus. A paz do Senhor, amados. Vamos louvar o hino de número 400. Em Jesus. Hino 400, bem alegres, amém? Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém? Estamos no segundo semestre de 2023. O tema desse semestre é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E a lição de hoje é relacionamento entre nora e sogra, né? Nós não vamos ficar detalhando sobre esse problema assim pessoal, né, de pessoas, né? Porque nós sabemos das dificuldades que existem no lar, o casal em relação aos familiares, né? E infelizmente a sogra, os problemas maiores quase sempre é com a nora, né? Entendeu? Com o genro nem tanto, né? Mas são as mulheres, tá certo? Mas nós vamos ver que onde Deus está, onde o Senhor Jesus está, essas questões desaparecem, esses problemas praticamente desaparecem, né? Porque o que prevalece mesmo é a graça de Deus, é a presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos prosseguir aqui. O textuário, a irmã Rita vai representar a classe, né? Nós vamos ler todos juntos o textuário, 1, 2, 3. Disse, porém, Ruth, não me insiste para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ruth 1:16. Né? Então nós já vemos aqui nesse textuário que era uma sogra, né? E uma nora, né? Que apesar de toda a crise que elas estavam vivendo, essa sogra e essa nora se uniram, né? E é isso que Deus quer do povo de Deus, né? É a união, tá certo? É a união para buscar soluções. Tá? Sabemos que principalmente nos momentos de crise é onde nós conhecemos realmente quem está conosco, quem nos ama, quem quer ajudar mesmo, né? Porque quando é na hora das festas, dos banquetes, né, é mais fácil, né?
Mas quando é na escassez ou numa crise como elas estavam passando, que nós vamos detalhar aqui, né, um pouco essa história, nós vamos ver que a graça de Deus, irmão, ela é indispensável na vida do ser humano, né? Então vamos lá. A verdade prática nós vamos deixar para o final. Os objetivos da lição. Primeiro, apresentar o contexto de crise socioeconômico, né, na Judéia, somado ao drama familiar causado pelo luto de Noemi e Ruth, né? Então, além da crise que eles tiveram que buscar, né, saíram da terra deles para irem ver se conseguia algo melhor, e nessa saída acontece uma tragédia, né? Noemi perde o esposo e os filhos também morrem e fica 2 noras, né? E uma delas decide ficar ao lado da sogra. Isso é uma bênção muito grande, né? Vamos lá. Identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida, né? Então, nessa crise e nessa tragédia que aumentou ainda mais essa crise, existia uma crise socioeconômica, né? Quer dizer, a vida social, econômica, a escassez do pão, tá certo? E, por fim, ainda a morte, né? Então, não é fácil, porque misturava fome, sofrimento, escassez, com dor na alma, de uma perda, de 3 perdas, né? E basicamente 3 famílias, né? Estavam ali desmoronadas, né? Mas o que se vê aqui, ó, nós vamos identificar que a união de fé entre nora e sogra, isso daqui vale para tudo, né, na vida. Se o povo estiver unido, a família, né, a organização estiver unida pela fé no Senhor, nós vamos encontrar soluções, nós vamos superar a crise, a adversidade. A adversidade é aquilo que nos é contra, né? E Deus certamente nos abençoará. 3, refletir sobre como, ao honrar sua sogra, Ruth gerou bons frutos para toda a família, repercutindo até mesmo na linhagem de Moisés, né? Do Messias, né? Porque o Messias veio daqui, tá certo? Enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra. Aqui ele traz, com certeza, a nora e a sogra. Por quê? Porque há uma dificuldade natural entre nora e sogra, de convivência, né? Mas foi exatamente a nora e a sogra que nos deixou um exemplo de fé e de união. Então, mesmo existindo culturalmente essas dificuldades, se Deus, o Senhor, o Espírito de Deus estiver presente, isso não será impedimento, né? Ou seja, essas coisas que atrapalham vai se desfazer, porque tem algo maior, né, a se buscar, tá? Leitura bíblica em classe. O estudo todo é em cima desse livro, né? Ruth, de 1 a 5, né? E versículo 8, 12 a 14, tá? Vamos lá. Vou ler um versículo e a classe lê o outro versículo, representado na voz aí da irmã Rita. Primeiro, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi,
e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como usastes com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-ieis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra. Porém, Rute se apegou a ela. Pronto, vamos à introdução. Nesta lição, estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Rute. Amém. Então, uma história que é muito relatada, né? Muito citada, porque tem grandes lições para nós, já conhecemos, né? É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Pronto, então como nós já falamos, é uma história muito dramática, né? Muito dramática, porque economicamente, socialmente, era um desastre, né? A fome, a necessidade, a escassez, tá? Aqui era uma situação que alguns dizem assim, que os que tinham esperança, né? Era uma esperança que praticamente era sem nenhuma possibilidade, só um milagre de Deus para mudar tudo isso. Inclusive eles, né, essa família saiu da sua terra para ver se conseguia algo melhor, tomaram uma decisão para ver se conseguia algo melhor. Nós temos que tomar decisões, né? Mas aqui, essa história, já para a gente começar a refletir, irmãos, todas as nossas decisões nós devemos orar a Deus, né? Porque a tendência nossa é sempre ir para algum lugar, tentar alguma coisa, mas para onde, né? Devemos ir ou não, tá certo? Porque nós não sabemos o que tem pela frente, tá? Então sempre buscar a Deus, tá? Aqui nós não sabemos se eles oraram para sair da terra deles ou não, a Bíblia não dá esses detalhes, né? E nem também estamos aqui para julgar se eles desobedeceram a Deus ou não, se Deus tratou eles como incrédulos, não é o caso, né? Mas só fica para nós uma lição, aqui já uma observação. Nas nossas decisões devemos sempre se ligar com Deus e pedir a Deus uma direção, tá? Então aqui diz que trata-se de uma crise generalizada de pobreza, tá? Então a pobreza, a fome, a escassez, a necessidade tomou conta, né? E para piorar, doenças, né? E depois morte, né? Viuvez e morte. Então ela, além de ter ficado sem o marido, agora perde os 2 filhos, né? E fica ela agora e 3 viúvas, né? Então uma situação muito difícil. E, irmãos, tem um outro agravante, né? Naquele tempo, as viúvas, ela não tinha atenção social, ela não tinha uma assistência social.
era muito sofrido, era muito humilhante a vida de uma viúva, né? Dificilmente até a própria família acolhia, né? E ainda mais no contexto socioeconômico que estava se vivendo, né? Então, muito difícil, mas voltando ao iniciozinho da lição, o que fica de grande lição para nós: união, fé e união, fé e união. Ter fé e estar unido para vencer, tá? Entender que certas coisinhas da nossa vida, conflitos, né, indiferenças, a gente tem que colocar o coração naquilo que é maior, que é mais importante, né? E aí entra várias áreas da vida, por exemplo, a família, né? Muitas das vezes a família se destrói por coisas pequenas, por bobeira que poderia dissimular, perdoar, deixar de lado e focar naquilo que é mais importante, né? E aqui nós temos essa lição. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. Pronto, então as palavras-chave, né, que precisa estar nas nossas vidas, né, porque mesmo nós não estando numa crise do tamanho que essa família estava, tá, mas nós temos problemas, né? Todos nós, sem exceção, tá? Alguém pode olhar para o outro e dizer, se minha vida fosse como a dele, a dela, né? Mas se você for conviver, você vai ver que também eles têm problemas, os outros têm problemas também, né? E aqui vem uma receita para nós da parte de Deus, ou uma orientação, né? Como superar, né, as dificuldades? Com atitude de fé, tá? Então nós que temos um Deus vivo, um Deus poderoso, né? Nós devemos, nesse momento, ficar aos pés do Senhor, recorrer ao Senhor, confiar no Senhor, clamar, invocar e outra coisa, pedir ajuda. Eu me lembro que nos meus primeiros anos de fé, irmãos, meus primeiros 10 anos de fé, a igreja, os irmãos tinham um hábito, né, de muitas das vezes vir à frente e pedir oração à igreja, né? Não dava detalhe do que estava passando, né? Era um costume, assim, muito bom, né? Os irmãos estar sempre pedindo oração. Eu me lembro de uma irmã que tinha um problema muito sério, que ela, todos os cultos, tinha que orar por ela, tá certo? E ela, infelizmente, né? Infelizmente assim, porque Deus é que sabe, né? A gente queria ela ainda uma jovem, né? Partiu ainda jovem, né? Devido a uma enfermidade que ela tinha. Mas todo culto ela vinha pedir oração, tá certo? Então, atitude de fé na crise. Inteligência, tá? E aqui, muito mais a inteligência do Espírito Santo. Senhor, me dá inteligência, me ilumina, me mostra, me diz o que é que eu tenho que fazer, em que direção eu tenho que ir, né? Lealdade. Então, nós temos um grande exemplo aqui na vida dessa mulher, que é a lealdade. Outra coisa, a persistência dessas duas mulheres, principalmente, das duas que se uniram para vencer. Lealdade, persistência e esperança, né? Se nós vemos aqui, a esperança ela vem por último, porque a esperança ela tem que ser exatamente alimentada pela fé, pela inteligência, pela lealdade e pela persistência. Se essas palavras estiverem em nós vamos ter uma esperança viva. Deus vai estar conosco, nós vamos passar pela prova, né? Como dizia o cantor Lázaro, né? Que já dorme no Senhor, passando pela prova, dando glória a Deus, né? E ele contava o testemunho dele numa grande prova que ele passou, né? Vamos lá. Se alguém quiser comentar, colocar alguma frase, alguma palavra, perguntar, fique à vontade. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra e por isso foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe de seu povo original. Bom, então vamos lá. Ela disse para as noras, né? Vão para a família de vocês. Elas estavam, as noras estavam na terra delas, a família delas estavam ali, né? Ela disse, pode voltar para a família de vocês, porque agora, como nós lemos, né, ela diz, se eu tivesse meu marido hoje, me deitasse com ele hoje e gerasse filhos, vocês iam esperar até eles ficarem grandes, né? Tá certo? Porque
quando era lei, era uma ordenança do Senhor, que quando o homem morria e não gerava filhos, obrigatoriamente a viúva tinha que casar com o irmão dele para gerar filho, né? Mas aqui não tinha jeito. Ela disse: olha, eu não posso dar nenhuma esperança para vocês, até porque a minha idade também, e né, até se casar, então ela disse: vocês estão livres, né? E uma beijou a sogra e se foi, mas a outra disse: não, o teu Deus é o meu Deus, né? Quer dizer que ela também já estava servindo ao Senhor, né? Então se uniram e nós vamos ver que no final da história elas vencem, né? Então isso é uma grande lição para nós, que a união nossa, do povo de Deus, deixar as diferenças de lado, né? E focar naquilo que é maior, que é mais excelente, Deus vai nos abençoar, tá bom? Então aqui, ó, uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra. Eu não me arrisco a dizer que a outra não amava a sogra dela. Eu acho que ela tinha esse direito de seguir com a vida dela, né? Mas aqui, esse amor aqui superou, com certeza, né? Porque ela foi capaz de negar a si mesma, né? Essa nora aqui foi capaz de negar a si mesma. Ela negou o que ela poderia ter, um futuro marido, constituir uma família e seguir a vida, e era justo. Mas ela negou a si mesma, uma coisa que era um direito dela, por amor à sua sogra. Com certeza ela disse: não, eu vou lutar com a minha sogra, eu vou ajudar ela, tá? E tem decisões na nossa vida, irmão, que nós precisamos negar a nós mesmos, né? Porque se nós formos olhar para os direitos nossos, muitas vezes nós não vamos poder sacrificar por outro, não é isso? E imagina como isso foi importante, né, irmãos? Para esta mulher que certamente estava arrasada. Inclusive, a expressão dela era que agora era uma mulher amargurada, amarga, né? A vida dela se tornou profundamente amarga, né? E isso acontece conosco muitas das vezes. E esse é o momento, irmãos, que as pessoas precisam de nós. As pessoas precisam, primeiro de tudo, de Deus, mas Deus vai usar cada um de nós para abençoar as pessoas. Amém? Então, um amor no coração pela sua sogra, e por isso foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, né? Ou seja, que não tinha condição de sobreviver, né? Uma escassez muito grande, longe de seu povo original, né? Então ela, olha o tamanho da renúncia, ela renuncia primeiro a si mesma, seus direitos de mulher, de viúva, para ter um marido e ter uma família, e depois a própria família e a própria terra, e vai com a sogra. Então assim, isso é um caso específico, tá certo? Então a outra, eu não tenho condição, eu jamais vou julgar que a outra não tinha amor, que a outra errou. Não, ela seguiu a vida dela, mas essa daqui ela superou, né, as expectativas, né? E é isso, irmãos, que nós, como servos do Senhor, precisamos buscar em Deus. É superar, é fazer além do que é normal, para glorificar a Deus pelo outro. Então é uma lição bem ampla para nós, né? Temos muito que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi. Muito bem, então olha, com certeza nós temos muito que aprender. E aí aparece, né? Temos muito que aprender com o relato bíblico, do relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi. Então a gente vê que uma já está com cabelinho branco, né? Parece até um pouco com a irmã Rita, né? Tá certo, mas a irmã Rita ainda não chegou aí não. E a gente vê que a outra está mais jovem, né, irmãos? Mas eu vou chegar lá. Vai chegar lá, né? Então, imagina o valor que uma atitude dessa
tem para Deus, né, irmão? Então a gente pode dizer aí que a gente vê claramente a fé, o amor de Deus na vida de Ruth, né? E um coração, né? Um coração que se compadece do outro. Isso é muito nobre. A crise econômica na terra da Judéia, a escassez que provocou fome na casa de pão, né? A casa de pão, faltou pão, né? Triste isso. Vamos lá. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor. Tá, então, aqui já começa a aparecer uma explicação também para a fome, né? Para toda aquela miséria que estava acontecendo, devido a governantes que não temiam a Deus, né, irmãos? E nós sabemos que um dos pecados que causa grande ira em Deus, irmão, é a injustiça. É a injustiça. A fome no mundo é fruto da injustiça, né? A fome e o que a humanidade sofre é por conta da injustiça. Porque aí é mais uma questão de gestão pública, né? De gestão pública, de governo, né? Por que a gente culpa o governo? Né? Só o governo com as arrecadações, ele poderia resolver o problema da humanidade? Não, claro que não. Mas se ele tivesse uma visão de atender, de socorrer e não ter fome, ele fazia políticas com os que não são do poder público, que são as pessoas privadas, as empresas, né? Agora eu estava vendo ontem uma reportagem de um artista, que eu sou ruim de gravar o nome, mas muito famoso, inclusive fez muito sucesso, e ele, bem novo já, foi diagnosticado com Parkinson, né? Mas ele mesmo assim, acho que já está com 30 anos já, e ele continua ativo com todas as limitações, né? E depois dessa doença, ele começou a também arrecadar, criou um fundo e começou a arrecadar recursos, e já tem não sei quantos bilhões já investido, né, em pesquisa. Inclusive está saindo aí uma nova pesquisa, um resultado, né, de cientistas para essa doença, não da cura, mas medicamentos, né, que estão progredindo para poder dar uma melhor condição de vida a essas pessoas. E não só ele, mas muitos e muitos estão empresários, né, pessoas que têm poder econômico, que estão criando fundos, e há um movimento muito grande no mundo, né, para a doença de Parkinson e para outras doenças também relacionadas às questões neurológicas, né, que ataca o corpo, né, que desestabiliza as pessoas, né, que a ciência não tem cura para essas doenças do cérebro, né? Então, a gente vê que quando há uma união, né, daqueles que têm o poder econômico, muitas coisas são amenizadas para a humanidade, né? Mas aí o que é que a gente vê muitas vezes? O poder público fazendo alianças com empresas, com empresários, com quem tem poder econômico, para proveito próprio, para enriquecimento próprio, né? E a humanidade perecendo, porque o mundo tem comida de sobra para todo mundo, amém? Tem recurso, tem poder econômico para resolver tudo. Todos era para ter uma casa própria, um bom emprego, era para ter alimentos, saúde, segurança, era para ter tudo. Tá? Se houvesse uma boa gestão pública, né? Porque a gestão pública não é só a executiva, irmão. Tá? A gente reclama às vezes do questão de saúde, mas a pessoa que está lá trabalhando, muitas das vezes ela não é humana, ela não cumpre nem com a parte humana dela ali. Um médico, por exemplo, né? Um enfermeiro, tem médicos e tem enfermeiro de alta qualidade humana, né? de socorro humano, que luta pela vida, sim, mas
Muitos estão nem aí. Os administradores públicos de hospitais, de segurança pública, de todas as áreas, das autarquias, né? Há uma crise muito grande de gestão, até porque muitos estão ali com cargos, troca, né, de negócios econômicos, votos, essas coisas. Então, é um desastre no mundo, né? A corrupção, a desonestidade, a injustiça é a causa da fome, da pobreza, da escassez, né? Você vê um país como o nosso, irmão, país como o nosso, que é o celeiro do mundo, agrícola, pecuária, não é possível uma coisa dessa, né? A gente sofrer como nós sofremos, a humanidade sofre, né? Então, assim, aqui só para a gente trazer para os nossos dias, o problema aqui era de governo também, tá? Até porque o império, a monarquia, sempre ostentou, né, muita riqueza, muita glória, e os súditos perecendo, o povo perecendo. Historicamente, as monarquias, quase todas, não foram todas, mas quase todas, foi uma tragédia para a humanidade. Por quê? Concentração de poder. Irmão Márcio, eu gostaria que os irmãos falassem no microfone, porque fica gravado, depois eu vou ouvir com calma o que os irmãos falaram, eu posso até pesquisar mais, é por isso que a gente grava, certo? É para que a gente tenha as perguntas, os comentários dos irmãos, e em casa eu fico ouvindo e estudando mais ainda. Glória a Deus. Se tiver alguma coisa que não está bem, na hora eu corto, entendeu? Na gravação. É assim, muita gente imagina a política, né? Sim. Como uma coisa ruim, o roubo, isso, né? Mas o que a gente tem é maus governantes, né? Porque Sim. A política é para conversar, para se abrir, para tudo é a favor das pessoas. E o que eles fazem é ao contrário, né? Não é isso? Exatamente. Existe muitas pessoas já rotularam a palavra política, porque mistura política partidária, um partido político, uma organização de pessoas políticas, né, partidária, para política pública, né, para políticas públicas. Olha, quando a gente estuda a história da humanidade, né, teve um tempo que não existia, né, essa coisa da governança pública, né? Existia quem tinha mais, dominava e tomava e acabou. Mas chegou um tempo que as pessoas precisaram de alguém para administrar uma parte do que eles ganhavam, certo? Então começaram a formar gestores para cuidar, cada um do que ganhava colocava um pouquinho lá, para quando precisasse, ou que aquele pouco somado atendesse a outros. Então, no início, a governança pública, quem dizia o que fazer era o povo. Mas com o tempo inverteu. Eles é quem diz para nós o que vão fazer e nós, aceitando ou não, eles vão fazer. Então, esse é o problema. Política. Todos nós somos políticos, amém? Para deixar claro. No nosso lado tem política, sim ou não? Que história é essa, pastor? Quando você vai conversar com a sua esposa para definir como vai gastar o dinheiro, é política. Como é que vai comprar, como é que vai vender, como é que vai usar o que está dentro de casa, isso é política. Tá? É definir regras de uso, né? E também de vender. É vender e comprar, isso é política. Usar, vender e comprar, é a vida, é isso aí. Tá? Como se utilizar, é política, né? Lá em casa nós temos nossas reuniões políticas, eu e a irmã Rita, né? Você também tem lá na sua casa, tem com seus filhos, né? Então, as políticas públicas é atender o povo. Teve um candidato que veio dizer para mim que se ele ganhasse, ele ia me ajudar. Não quero que o senhor me ajude, não. Quero que o senhor ajude a comunidade. Se o senhor ajudar, botar aqui na nossa rua, precisa de saneamento. Se o senhor botar saneamento, o senhor vai estar me ajudando e ajudando todos.
Aqui tem uma lâmpada na nossa rua que queima, fica 3 meses queimada, ninguém vem trocar uma lâmpada, é a maior confusão. Coisas tão simples. Tem pessoas à noite que precisam ir para um hospital que está morrendo, não tem uma ambulância, não tem um carro para levar, tem que ser um amigo, tem que ser alguém que se compadeça. Uma consulta, muitas das vezes, aí fui citando, ele tá certo. Pois é isso daí que se o senhor ganhando e o senhor, eu souber que o senhor está fazendo, o senhor vai ter sempre meu voto, porque é para isso que vocês são eleitos. Né? Porque quiseram levar esse candidato lá em casa e eu disse para a pessoa, não traga não, que ele não vai gostar do que eu vou dizer não. Por quê? Agora, uma grande parte do povo também tem culpa nisso, porque às vezes se vendem, né? Enquanto que deveria saber, pelo menos as intenções, o que aquela pessoa pensa em fazer para o povo, para a comunidade, né? E aí vai. Mas enfim, voltando aqui para o ponto, e o irmão Márcio colocou muito bem, obrigado irmão Márcio. O irmão Márcio falou de política, que nós precisamos, né, ouvir mais, entender mais o que é política e o que é uma política partidária e o que é uma política pública e o que é que cada regime, né, que cada um, qual é a sua competência, aí vai. E aqui a crise era política, amém? Era governança. E claro, né, existia questões de idolatria aqui também, Deus estava desagradado com muitas coisas, né? E aí vem a desordem. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era um lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Pronto, então, com certeza venderam o que tinha e foram ver se conseguia algo melhor, né? Porque ali eles estavam temendo morrer de fome, tá? Não via nenhuma possibilidade. E aqui tem um ponto importante para nós, irmãos, são as nossas decisões, tá? Porque nós estamos passando por uma situação, mas Deus está aprovando eu mudar, eu ir, eu tomar essa decisão. É sempre bom nós procurarmos a Deus, porque senão a gente vai buscar algo melhor e pode colher algo pior, né? Mais uma vez, a Bíblia não diz explicitamente se foi um castigo de Deus, e nós estamos aqui para fazer esse juízo não, tá? Vamos lá. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem o pão que representava o sustento material do povo. Que coisa triste, né, irmão? Quer dizer, uma casa abençoada, né? Era uma casa que não faltava, que não era para faltar, mas Deus estava insatisfeito com o povo, com a injustiça e, inclusive, com o povo desviando de Deus também. E é o que nós também estamos assistindo, vendo hoje. A gente está falando da governança pública, né? Mas muitas coisas também é consequência do pecado, da desobediência, das pessoas não temerem a Deus. Então é uma conjuntura, né? São vários aspectos que para se olhar e não colocar a culpa também só na governança pública. Ela tem um peso maior, porque a governança pública é detentora do poder, né? De criar leis, de utilizar, fazer valer as leis, né? E além do mais, criar parcerias, sempre visando o bem comum do povo, independente, né, se a pessoa é desse ou daquele partido, apoia esse ou aquele, não, vidas, são vidas, né? Eu estive vendo agora no início do ano, ouvindo e observando, como é que pode um estado da federação, São Paulo, ter mais dinheiro em caixa para investir do que o governo federal, que é de todas as federações? É um desastre um negócio desse mesmo. É um desastre, né? São gestões e gestões, né, somando a má governança, a corrupção e tantas coisas. É triste a gente ver que a humanidade sofre devido à ganância dos homens, porque se resume também nessa palavra. Vamos lá, irmã Rita. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome, carestia e seca por toda parte da terra de Canaã. Pronto. Então aí está. Um povo que sempre foi muito abençoado por Deus e ainda hoje é abençoado por Deus, Israel. Mas a desobediência também
traz consequências. E é interessante, irmão, que tem consequências nas nossas vidas que não é nem castigo de Deus, é a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Eu tenho um problema econômico, financeiro, que eu só peço misericórdia a Deus, porque se eu tivesse sido mais cauteloso, eu hoje estava mais tranquilo, sem emprego, mas com uma aposentadoria boa. Mas eu digo, Senhor, eu que falhei, o Senhor tem misericórdia de mim, me ajude para uma hora essas coisas serem resolvidas. Então eu não vou botar a culpa em Deus, não vou dizer que, não, tem coisa que somos nós mesmo que não atentamos corretamente para o que tem que ser feito, tá certo? Vai deixando para depois, quando pensa que não, o tempo passou e perdeu. Então, não vai reclamar de Deus, vai ficar murmurando, eu não, vou aguentar, e até o Senhor ter misericórdia e me dar a bênção, amém? Vamos lá. Na Bíblia, às vezes a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Levítico 26, 18 a 20. E se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E debalde se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Levítico 26, 18 a 20. Então aí, é o que eu falei, né? A gente fala de governança pública, é política, é isso e aquilo, sim, eles têm um peso grande no mundo, no nosso país, que causa, né, uma deficiência muito grande na necessidade básica da vida humana. Mas também existem outros fatores, existe o próprio ser humano que não busca a Deus, que não serve a Deus, né? E hoje nós temos um exemplo assim no mundo bem claro, né? Os judeus, a nação de Israel, é uma nação que no meio das outras nações é muito pequena, né? Em território e em número de pessoas. E é uma referência no mundo, irmãos, econômica. Os grandes cientistas vieram de lá, vêm de lá, né? E é um país próspero, né? Eu até vi um documentário que eu achei muito interessante, né? Inclusive tem um filme que quem vê esse filme chora, né, de ver, né? Que quando eles descobriram que tinha na Etiópia judeus lá, que era o mesmo sangue, que o sangue do judeu é só um no mundo. Não tem nenhum sangue igual ao do judeu, o tipo de sangue. Quando eles descobriram que tinha irmãos do mesmo sangue lá, eles fizeram ações, irmãos, que muitos até perderam a vida para resgatar esses irmãos de lá. E eles não sossegaram enquanto não deram o melhor para os seus irmãos de pátria, de sangue, né? E pátria, né? Mas que estava despatriado, né? Em outra pátria, né? Então eu fiquei assim, e tem um filme que teve lá uma ação deles, né? E eu vendo aquelas pessoas colocando a vida em risco para salvar aqueles lá, né? Porque nem para comprar o regime não liberava, né? Nem comprando não liberava, porque se beneficiava daquela escravidão, daquela pobreza lá, porque existe isso também, irmão. Em muitos países hoje, as pessoas são mantidas pobres, miseráveis, para ficarem subjugadas ao poder econômico daquele lugar, entendeu? A gente sabe que o nosso Nordeste já foi muito disso, né? Dos coronéis, né? Tá, entendeu? Mas isso vem mudando e está mudando, e vai mudar cada vez mais, e o povo está aí mesmo disposto a requerer aquilo que é dele. O que a governança pública tem nas mãos não é deles, é do povo, né? E quem insistir em cometer besteira, o povo vai arrancar de lá, entendeu? Então, por quê? Porque é uma injustiça muito grande com a humanidade, né? Então, sim, aí voltando aqui para o texto, né, nós vemos aqui que também Deus castiga, ou até permite que alguém padeça, né, para ver se a pessoa acorda para a vida, né? Porque nós temos um problema, eu digo nós assim, quando eu não vigiar você, vai ser assim.
Parece que quando a pessoa está passando necessidade, é que ele busca Deus, né? Quando ele está na peia, está sofrendo, é que busca Deus. Quantas pessoas que eu conheci, né? Que não tinha nem uma casa para morar, morava assim, não podia nem pagar um aluguel, entendeu? Uma família numa situação terrível, e veio para Jesus, se converteu, aceitou Jesus, e hoje tem uma vida toda organizada. Uns continuam servos fiéis, mas outros ignoraram. Melhoraram de vida, mudou até de mulher, mudou de família, mudou de tudo. Então, e aí, você acha que Deus vai deixar isso sem uma conta, e algumas acertadas ainda aqui na terra? Então, é assim que funciona. E está aqui a palavra. Para o povo de Deus, Deus fala exatamente isso daqui, ó. Tá? E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. É Deus, Ele continua o mesmo, irmão. Não, nós estamos na graça, nós estamos, né, na misericórdia. Agora, não é bem assim, não. Nosso Deus é justo, Ele continua justo, né? Então vamos ficar atentos, porque muitas das coisas que eu não estou trazendo nenhuma revelação, tá, mas nós estamos só estudando, tá certo? Muitas das coisas que nos acontecem, irmão, é uma soma, muitas das vezes, de erros nossos, de decisões erradas nossas. E a gente tem que reconhecer onde foi que nós erramos e nos humilhar e pedir misericórdia e pedir direção a Deus. Tá? Porque o povo de Deus não foi poupado. Historicamente, o povo de Israel, por várias vezes, eu não lembro quantas, mas tem estudiosos que eu já vi falando quantas vezes Israel se desviou. Você sabe quantas vezes Israel se desviou na Bíblia? O Rondinelli, que é muito... pesquisa muita curiosidade, né? Mas tem. Tá certo, ele vai pesquisar ali, né? No Dr. Google, né? Então é o seguinte, quantas vezes Israel se desviou e Deus castigou todas as vezes, irmão. E quando o povo se humilhava, se arrependia e vinha, Deus perdoava, e de novo o povo se levantava e de novo se engrandecia e caía. Isso é o retrato da humanidade, né, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos lá. Sim, Marita. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Pronto, então aqui tem um detalhe, né, também que é muito histórico e é real, é fato, tá? Quando uma tribo, ou uma parte da tribo, ou uma pessoa do povo de Israel começava a adorar outros deuses, começava a desobedecer o Senhor, toda a nação sofria. Deus castigava toda a nação. Parece uma injustiça. Mas é porque, qual foi e qual é o plano de Deus nisso aí? É que eu e você não seja cúmplice do pecado do outro. Você sabia que, eu não vou falar isso para colocar medo em ninguém, é só a realidade. Você sabia que quando você sabe que alguém está em pecado, transgredindo, e você não fala, falando da congregação agora, que você congrega, você pode ser castigado por isso? Tá bom? Vamos lá. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilim, enquanto estavam na Judeia. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Pronto, então aí praticamente nós já comentamos, né? Vamos lá, irmão. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Sim, aqui só fica uma lição para nós, tá? Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional. Parecia racional. O caminho das terras planas de Moabe. Uma terra, né? Foi a mesma terra que Ló escolheu, né? Tá certo? As planícies, uma terra boa, né? Então, na crise, liga comigo aqui para você não esquecer.
na crise, tenha paciência. Não se apresse a tomar decisões. Porque o momento que está fervendo, a gente não consegue pensar direito, concorda? Então, peça a Deus, me acalma, Senhor. Me aquieta. Como é o nome das tias? Te acalma, te aquieta, te anima. Tá certo? As 3 tias. Então, Senhor, me acalma, me aquieta. As 3 tias, né? Te acalma, te anima, te acalma, te te anima e te aquieta. Tá certo? Então, a gente precisa, no momento de crise, a gente precisa se manter animado, se manter calmo e quieto. Para Deus agir, para Deus falar. Porque a pressa, né? A gente vai muitas das vezes pelo impulso. É o que parece aqui, tá, irmão? Não, a gente não pode fazer juízo aqui desta família, mas parece que a situação empurrou ele assim, deu uma forcinha para ele, não, lá vai ser melhor e olha o que aconteceu, né? Então, muito cuidado, tá bom? Vamos lá. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Aqui é o comentarista que está dizendo que ele não buscou o Senhor, mas na Bíblia não diz que ele não buscou, tá, irmão? Se buscou ou não buscou, tá? Então, às vezes a gente também é precipitado em julgar. Ah, a irmã não orou, o irmão não orou, por isso que está assim. Espera aí, ninguém sabe, tá? Então, o certo é orar, amém? É dar um tempo para Deus. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez que envolveram a vida dessa família quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva, e com seus 2 filhos, Ruth e 1:3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, Ruth e 1:3. Pronto, aí nós já falamos, vamos lá. O casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, Ruth 1:4. Meus irmãos, aqui tem um detalhe que eu quero deixar para nós aqui, principalmente para vocês, né, que têm filhos, né? Percebem que eles vão para outra terra e lá eles já se casam com pessoas que não tinham a mesma fé que eles. Só que teve uma coisa boa, apesar de cometer um erro, mas eles acabaram ganhando essas mulheres para o Deus dele, que é muito difícil. Então aqui fica uma lição: preparar os filhos para o mundo também, para Deus e para o mundo. Dizer para os filhos os riscos do mundo. Ensinar sobre Deus. Para quando eles, porque aqui eles não tinham opção. Eles saíram, tiraram eles do convívio, né, da nação, do povo de Deus, e vai para uma terra estranha. E é natural que precisa de mulher ir lá, começou a namorar e com certeza casou e tudo, mas eles venceram nessa parte. As mulheres acabaram servindo ao Deus dele, né? O caso de Ruth, né? O teu Deus é o meu Deus. Eu não vou te largar. Ali, com certeza, teve a influência do filho, o esposo. Então, os pais devem arrumar tempo para conversar com os filhos, mostrar a realidade da vida. E que eles são servos do Senhor. E se por acaso eles vierem a contrair namoro e casamento com quem não serve a Deus, eles vão sofrer, mas eles têm que lutar para ganhar as suas esposas, os seus esposos para o Senhor. Não é esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que se casem no Senhor. Se casar no Senhor é na mesma fé. Tá bom? Porque senão vai dar problema. Um quer uma coisa e o outro quer outra. Um quer ir para um lugar, o outro quer ir para o outro. Um quer ir para a igreja, o outro quer ir para o baile. Né? Um quer ir para a igreja, o outro quer ir para o estádio de futebol. Não dá certo. Né? Até na criação dos filhos.
vai ter problema, né? Então, mas aqui já foi uma consequência da decisão, amém, irmãos? Então, muito cuidado, as decisões dos pais vai refletir nos filhos, tá? Claro que aqui o contexto empurrou eles para outra terra, para outro povo, né? Mas, e ainda bem que eles, com certeza, prepararam os seus filhos. Então, graças a Deus, que Deus abençoe os pais. Mas, de repente, os 2 filhos falecem, deixando as esposas viúvas. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Ruth 1:5. Agora eram 3 viúvas, que no contexto da época, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Por quê? Porque a viúva não era valorizada, irmão. Ninguém queria... A maior parte das famílias não assumia na época as viúvas. Não assumia, não. Inclusive, na igreja de Jesus, do Senhor Jesus, quando iniciou, teve que ter um mandamento para amparar as viúvas. O necessitado, né, que representado pelo órfão, que não tem pai nem mãe, e pela viúva, que eram desprezados, que não era dado tanta atenção. Agora, na igreja, existia uma regra para as viúvas, que não fosse namoradeira, né? Porque tem viúva que fica viúva e namora com um, namora com outro e tal, então ela cuida da vida dela. Agora, se ela esperar no Senhor, ficar na igreja, né? For uma mulher caridosa, né? No sentido da piedade, de servir a Deus, ela deveria ser assistida pela igreja. Inclusive, quando foi levantado os diáconos, foi exatamente porque estava havendo um problema. Tinha umas viúvas que estavam reclamando que uma estava sendo mais ajudada do que a outra. Tá? Então, a igreja amparava o necessitado. Tá? E esse é o trabalho da igreja. Né? Hoje, essa questão da viúva, do órfão, do necessitado na sociedade, apesar que nós já falamos aqui dos problemas, das injustiças, mas existem políticas, né, que ajudam, que apoiam, que amparam, né? Com pouco, mas ampara. Né? E é isso que Deus quer, que o necessitado seja amparado. Sim, irmão Alfredo. Isso, mas mesmo assim, né, a gente sabe que tem viúvas... Não, lá era terrível, né? Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar um relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, o genro e o sogro. Como se comportar diante dessas circunstâncias? Então, nós estamos vendo aí, né, irmãos, nós estamos estudando relacionamento de família, né? E querendo ou não, irmãos, eu tive um tempo na igreja que eu considero um tempo muito bom, que a cultura da família era ensinar os filhos, as filhas, né, para se namorar, noivar, se casar, mostrar o futuro, e facilitava o trabalho da igreja, né? E eu tive um tempo muito bom na igreja, que eu tive a oportunidade de instruir, de ensinar, de passar muitas situações para a mocidade, a juventude, né? E uma coisa que eu acho que muitos erram, vou deixar registrado aqui para outros ouvirem, é porque as pessoas, quando vão namorar e se casar, elas não veem as famílias. Já perceberam? Não procura, não, sabe? Porque, querendo ou não, vai ter momentos que a família vai estar interferindo. A cultura da família vai interferir. E vem também os problemas. Né? Eu e a minha esposa, ela não teve muito problema de família, porque eu não tinha mais irmãos, não tinha mais... A minha mãe já tinha partido, o pai, tudo sozinho, então foi mais tranquilo para ela, né? Foi, marido? Mas já ela tinha a família dela. Me ajudaram, nos ajudaram, mas nós tivemos que conviver com os problemas da família. Entendeu? E é assim, vai ter, quando a gente se casa, a gente está casando com a família também, mas ninguém quer admitir isso. Aí tem vários problemas, por exemplo, tem marido que
a esposa não pode nem falar mais com a mãe, com o pai, com o irmão, pronto. Não pode, meu Deus, existe laço de sangue. Tem que saber como é que lida com isso aí. Não pode ser aquela coisa, aquele angu ali numa panela, né, misturado. Mas, assim, tem homens e tem mulheres também que acham que casou, ele é meu, ela é minha e acabou, a família não existe mais. Isso não é possível. A Bíblia diz, quando casar, deixa pai e mãe e vai viver a sua vida. Mas Deus não está dizendo que é para ignorar a família, né? Pois é, então assim, os familiares nos dão problema, mas nós também damos problema para eles, tá certo? E a gente tem que saber administrar isso, né? E eu me sentia muito satisfeito quando perguntavam para minha sogra quantos filhos ela tinha, né? Aí ela me incluía e dizia que tinha tantos filhos, né? E assim, eu ficava até meio vaidoso, que ela disse, o melhor é isso. Olhava para mim, ficava toda inchada, né? Mas ela assim, até na doença dela de Alzheimer, ela mesmo assim tinha um respeito por mim, né, irmã Rita? Assim, né? Tinha hora que ela perdia o sentido, mas quando ela estava normal, né, uma anciã que vinha me pedir conselho. Você já viu isso no mundo, né? Então, assim, foi uma relação muito boa, apesar dela ter tido muitos atritos com a filha, devido à história da vida, dos problemas, mas comigo foi bom, tá bom? Foi boa, né? Entendeu? Por quê? Porque eu entendi que eu tinha casado com ela, mas a mãe dela é a mãe dela. Teve um irmão que ligou para mim, reclamando da sogra que está lá. Eu digo, cuidado, porque tu casou com a filha dela. Se ela não tivesse te dado a filha dela, tu não tinha a tua esposa que tu disse que ama. Ai, misericórdia, pastor, eu estou brincando. Pois nem brinco com essas coisas. Eu não gosto dessa brincadeira de desfazer, né? Porque eu acho que a sogra deve ser respeitada, o sogro. São os pais. Aí eu já conversei com um amigo meu que falava da sogra. Aí eu dizia, deixa de ser besta, rapaz, que quando tu estava namorando, era minha sogrinha, minha queridinha, minha não sei o quê. Quando tu se casou, ela virou um monstro, para tu? Que história é essa? Não é assim, né? Já perceberam que quando estão namorando, né, o sogro e a sogra, aquela coisa. Quando casa, parece que viram inimigos. Pois é. Hã? Sim, com certeza. Tem que ligar aí. Vamos. Dentro dessa relação aí, dessas duas relações, tem que ter o respeito, né, da sogra com o genro. Também tem que ter a consideração e tem que ter a fidelidade e o amor. O que quer dizer isso? Você também tem que aceitar aquela pessoa do jeito que é o seu filho. Os nossos filhos não têm defeito? Todo mundo tem defeito. Então, se o nosso genro diz assim, eu não gosto disso, eu não quero isso, a sogra vai dizer, tem que ser isso, para não que não, você tem que ter respeito pelo seu genro. Que você vai alcançar respeito dele, vai alcançar amor. Graças a Deus que eu perdi o meu marido, mas o Senhor me deu 2 genros, e eu não vou dizer assim como é que eu quero dizer? Não, é assim, os meus genros eu não tenho o que dizer deles. Eles me amam do jeito que eu sou, eu respeito eles, tá entendendo? E tem um que, se eu sair, eu tenho que deixar a comida dele pronta, amados. Porque eu digo assim, meu filho, me dê folga só de hoje, que eu tenho que resolver esse negócio. Não, mas eu não gosto da comida da minha mãe. Tá entendendo? Ou seja, entre nós há uma relação de amizade, de amigos. E ele tem até ciúme de mim. Quando eu me arrumo mais direitinho um pouquinho para ir para a igreja, ele diz, hoje eu vou para a igreja. Hoje, depois, todo dia agora eu vou me arrumar bonita para você ir para a igreja. Ele diz, eu vou ver o que tem lá na igreja. Não, ou seja, eu quero só descontrair. Mas é assim, tem que ter respeito entre os dois. Com certeza. Né? Porque é uma família, já faz parte da gente. É do mesmo jeito uma nora. Eu, essa semana, esse dia das mães, a minha nora ligou e disse,
Ei, bonita, olha aqui, qual é o presente que tu quer? Porque eu vou mandar, ela tem 2 sogras, que é a minha mãe e eu. Aí ela diz assim, olha aqui, bonita, qual é o presente que tu quer? Primeiramente eu vou mandar o melhor para tu, depois eu mando para outra. Eu digo, mulher, não faz isso não, mulher, que a gente vai arrumar inimigo. Mas, ou seja, porque eu aceito ela da maneira como ela é. Ela é um pouco difícil, é complicada, mas aí eu chego lá, falo da palavra de Deus, e a gente conversa, e aí a gente está levando, já estamos com 11 anos nessa amizade, né? A convivência, ela é uma mão dupla, né? É exatamente. Tem que ir, tem que voltar. Então, assim, quando isso é compreendido, é fácil. O problema é quando as pessoas já criam, né, uma barreira. Entendeu? E não pode, né? Não pode. Porque aí tudo se complica, né? Vamos lá. Superando as crises existenciais. Agora, irmão, nós vamos direto agora, porque a irmã Vera já olhou para mim ali. Superando as crises existenciais. Vamos lá. Noemi decide voltar à sua terra. Viúva com suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia, depois de 10 anos longe. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras, Orfa e Ruth, para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Pois é, então nas crises se acalma, te aquieta e fica animado, que Deus vai agir. Na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre 2 mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então esse versículo é muito citado, né, na igreja, nós refletimos bastante sobre eles. Quando diz aqui todas as coisas cooperam, as coisas boas e as coisas más também, amém? As boas a gente já entende que tá indo tudo bem. Quando as coisas são contra, aí a gente fica se questionando, mas Deus certamente tem um plano. Ruth conhece o Deus da sua sogra. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1,16. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. Amém. Então, é isso que a diaconisa Maria do Carmo estava falando ali, eu pensando, né? Nós quase sempre vamos colher o que nós plantamos, certo? A guerra, a contenda, como é que se diz? Confusão, não vai trazer benefício nenhum. Então, às vezes, é isso mesmo, é recuar, é ficar esperando no Senhor, e tem coisa que é só Deus que vai resolver, né? E com certeza, Noemi está colhendo aqui o que ela plantou com seus filhos. Vamos lá. A despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, que supre as nossas necessidades. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Amém. A gente vê esse amor de Ruth, mas ela tinha também motivos para isso, né, irmãos? Se alguém quer ser amado, dê motivos para ser amado também, né? Se alguém quer ser bem tratado, dê motivos para ser bem tratado. É a relação, né? O problema é que nós queremos ser amados e às vezes não fazemos nenhum sacrifício. Vamos lá. Ruth apegou-se a Noemi, não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Pronto, então, a nossa irmã Maria do Carmo falou bem dos genros, né?
e da nora, mas para isso acontecer, certamente deu motivos, né? Ela deu motivo, é o que eu disse, o relacionamento é uma estrada de mão dupla, tá? Com certeza, todos nós. Exatamente. Os maduros, né, ensinam aos mais novos. Vamos lá. Quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. 3. Unidos contra a crise. Toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Eu quero que vocês gravem essa frase que ela fala muito comigo e ela mexeu muito na minha vida. Os nossos familiares, aqueles que estão próximos, eles não nos ouvem, né? Mas eles nos veem. Tá certo? Então é isso. Porque o pai e a mãe falam para o filho e o filho ignora. Mas esse filho está vendo o comportamento do pai e da mãe. E muitas vezes a mãe e o pai vai ficar sabendo depois que o filho disse: minha mãe é crente, meu pai não é não. Meu pai é crente, minha mãe não é não. Eu ouvi isso. Meu irmão, minha avó é crente, aquele outro irmão, aquela outra avó lá não é não. Eles estão vendo. E às vezes nós queremos com as nossas palavras dobrar as pessoas, né? Convencer as pessoas, mas o nosso testemunho, nosso comportamento, como nós falamos, como nós tratamos, fala muito, muito mais do que nossas palavras, tá certo? Então, o grito, né? A autoridade, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu vou te quebrar, eu vou isso, vou aquilo. Isso não, só provoca ira. Mas se ele vê que o pai ama, que a mãe ama, que eles estão dispostos a sacrificar por ele, aí alguém diz assim: não, mas eu já fiz de tudo, ele não está nem aí. Sim, mas está gravado na mente dele. Uma hora a ficha cai, amém, irmão? Então, a gente acha que eles não estão nos ouvindo, mas eles estão nos vendo. Pode ter certeza disso. E depois nós veremos o testemunho. Entendeu, irmão? A irmã, às vezes a pessoa até fala coisa que a gente não gostaria de ouvir, irmão, mas ele sabe que não é aquilo, é outra coisa. É porque está com raiva, é que o coração está cheio de coisa ruim mesmo, até demônio, né? Você não presta, você é isso, é aquilo. Eu ouvi um filho dizer para a mãe assim: eu quero que você morra. Aí depois eu chamei ele e disse assim: no dia que ela morrer, aí tu vai dizer: minha mãezinha. Ele começou a chorar: não, pastor, para com isso. Eu digo: pois é, pensa no que tu fala, criatura. Não é assim? Aí depois: minha mãe era uma bênção, meu pai, meu irmão. Mas já foi. Mas ele está vendo, ele está falando isso que ele viu. Não é só porque morreu, não. Vamos lá. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Amém. Quantas vezes, eu não digo todos, mas muitos de nós, eu já vi momentos que parece que era o fim. Mas não é o fim. Muitos homens na Bíblia, pessoas na Bíblia, viveram momentos que parece que era o fim, mas não era. Era só uma prova. São coisas que é comum aos viventes da terra, mas há um Deus Todo-Poderoso, amém? Eu estava lendo o salmista dizer assim, que o que mantinha ele vivo era porque ele sabia que Deus ia agir, que ele esperava nos benefícios do Senhor, porque viria. E é isso que nos mantém diante de todas as crises, é saber que alguma coisa Deus vai fazer. Isso é bom. Vamos lá. Até certo ponto isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Como esse versículo é citado, né, irmãos? Mas na hora que o fogo se levanta, a gente só consegue ver fumaça. Lembra de Israel, né, no deserto, quando viu o faraó
quando viu o exército, quando viu o mar de um lado, rocha do outro, não tinha saída, enlouqueceram, só conseguia ver a morte. Mas Moisés viu quem? Deus. E recorreu a Deus. E Deus diz assim: por que, Moisés? Tu vem falar comigo, eu não já te dei aí? Pode falar, pode tocar com o cajado aí que o mar vai se abrir, né? Então, é só esperar, amém? E confiar. Vamos lá. Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre os seus membros. Pronto. Então tem que ter alguém para acalmar, para pacificar, né? Tem que ter, senão não vai ter solução, só vai piorar. Vamos lá? Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Imagina o consolo que Deus deu para Noemi, irmã. Você já imaginou o consolo quando você chega e alguém não está te esperando e te ajuda? Meu Deus! Isso é excelente. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu moro ali na rua Puebla, 658. Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra, com uma visão de esperança, paciência e tenacidade para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor de sua família. Amém. Vamos nos ajudar? Você viu que o irmão está faltando na igreja, que o irmão está com dificuldade, em vez de criticar, em vez de começar a dar nome de pecado para ele, vai lá, ora por ele. Eu já fui numa casa que eu sabia dos problemas de lá, eu cheguei lá, sentei, um falou, outro falou, e o Senhor mandou eu ficar calado. Aí no final eu fiz uma oração. Amém? Aí eu fui... E essa família estava para se acabar. E eu fui orar pelo marido. Quando eu conversei que eu orei, ele disse que enquanto eu estava orando, ele estava de olho, eu de olho fechado orando, e ele com a cabeça baixa rindo e dizendo: para que isso? Quando eu saí, que entrei no carro, que o carro acelerou, de repente ele disse que disparou num choro, caiu de joelho, pediu misericórdia a Deus. E se reconciliou com a sua família, ainda hoje serve a Deus. E um dia ele foi na minha casa dizer: eu vim pedir perdão ao pastor, porque eu ri da oração do pastor, mas quando o pastor saiu, Deus me pegou. Então, tem coisa que é só oração. Você fala, mas é a oração que vai resolver, porque é Deus que vai resolver. Vamos lá? Fé e trabalho numa nova perspectiva. A chegada à terra do pão. A chegada das duas mulheres viúvas à Judeia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Aquela Noemi que era próspera, né? Aquela Noemi que tinha terras, que tinha isso, tem aquilo. Não é essa daí, não? Alguém também vai olhar para nós e vai dizer: eu não acredito, né? Olhando para as nossas perdas, para o nosso sofrimento, para a nossa luta. Mas essa mulher tinha fé, amém, irmãos? E é o que eu e você precisamos ter diante daqueles que zombam de nós, que, né, fica até com um olhar de nos humilhando. Espere em Deus. Agora não faça como o hino que diz aí, né, que quando Deus me levantar, tu vai ver, e fica jogando na cara da pessoa aí, né? Deus não se agrada disso, não. Quando Deus te exaltar, quando Deus nos exaltar, glorifique a Deus e testemunhe da bondade e da misericórdia do Senhor. E diga para o outro lá: vem, vamos ser abençoados juntos.
Deus não abençoa para ninguém ficar se vingando de ninguém não, viu? Depois eu vou pegar esse hino, vou cantar não, vou trazer aqui para os irmãos ouvir. Porque eu não quero que louve essas coisas na igreja não, que senão não louvou a Deus não. Os antigos, não, acho que não sei não, depois a gente vê. Também. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Tem pessoas que querem saber da tua vida, mas não é para te ajudar não, viu? Cuidado. É para sair destruindo, falando mal, colocando culpa, pecado. Vamos lá. Ela ainda era uma mulher amargurada, com as duras experiências passadas em Moabe, e preferia ser chamada de Mara, cujo significado hebraico é amarga. Êxodo 15, 23. Antes era doce, agora é amarga. É o sofrimento. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntas vivendo da fé, como a Bíblia diz: o justo viverá da sua fé. Abacuque 2,4, Romanos 1,17. E se recuar, Deus não tem prazer. Então vamos perseverar, amém? Amém. Recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Ruth 1:22. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou com sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. E essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. A honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque chamado Boaz. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam, prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Deuteronômio 24, 19 a 21. Amém. Só para a gente ter uma ideia, aqui era uma lei, né, para o necessitado de Deus, né? Que as sobras, aquele que ia caindo, não pegasse não. Caiu, deixa aí que um necessitado vem e pega. Tem um estudo sobre isso que não dá para a gente comentar aqui, mas era uma forma de... Isso. Que era para ficar por necessidade. E ela, sabendo disso, ela foi abençoada. Assim, Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra Noemi. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos, estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção, e se tornou o provedor de Noemi e Ruth. Pronto.
Então, olha que até isso Deus cuidou, porque naquele tempo, segundo a tradição, até abuso tinha. As pessoas, principalmente mulheres, eram abusadas, né? Sexualmente nessas colheitas, dessas sobras, né? Mas Deus preparou Boaz para, além de oferecer o campo, também oferecer segurança, né? Então, é muito importante que Deus cuida em todos os sentidos, né? Deus vai preparar sempre alguém, um meio de nós nos mantermos, tanto o alimento como a guarda, a proteção, né? Isso é interessantíssimo. Ruth encontra o remidor da família. Ruth descobre o remidor de Noemi. Ao se dispor a apanhar restos das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque e, por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Aqui tem um negócio interessante, irmãos. Ela descobre que Boaz, por ser parente do marido de Noemi, segundo a lei, ele poderia requerer de volta a terra, né? Porque, na verdade, as terras na verdade, não eram vendidas, elas eram como que alugadas, porque tinha um tempo, né? Tinha um tempo. E aí, é porque é uma história longa, mas os donos dessas terras, né, no ano sabático, eles poderiam requerer. Se eles venderem, porque a terra era vendida, né, pelo tanto de colheita que tinha durante aqueles anos, né, tá? Quando chegava no ano sabático, se faltasse alguma colheita, aquela pessoa que tinha alugado, que era vendido, mas era alugado, ele pagava a diferença e pegava a terra de volta. E, no caso aqui, descobriram que Boaz poderia requerer as terras no ano sabático, ou pagar as colheitas que faltavam para o ano sabático, e requerer, e a terra ficava com a família. As terras era a família. Então, o remidor era aquele que poderia reaver a terra, mesmo o dono da terra que vendeu ou alugou morresse, que foi o caso aqui, né? Então, até isso, Deus providenciou. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade, conforme orientava a lei. Aqui, podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que, sendo rico, se fez pobre para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. As riquezas de Cristo para a nossa família. Boaz redime Ruth, a Moabita. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciãos do povo, na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. O remidor, por direito, era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciãos e o antigo dono a fazerem assim. Mais que isso, Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Amém. Então, olha de onde Jesus veio, tá certo? Então, isso é muito interessante, né, irmãos? A linhagem, né, como Deus trabalhou. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz um filho, o qual recebeu o nome Obed, o pai de Jessé. E este, o pai de Davi, o grande rei de Israel. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi, formando os elos da linhagem do Messias. Noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra teve muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. Então, às vezes, um problema de família reflete em gerações, né? Então, é muito sério a responsabilidade
de familiares, né? Tem que ver o futuro, como o que é que isso vai refletir, né? Tem pessoas que só vê ele, ela, o pedacinho, o quadradinho ali, e isso tem dimensões muito grandes, né? A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar, juntas, a dor do luto, o período de escassez em que toda família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis da família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar ao Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, conclusão. 1 Coríntios 10:31. Desculpa aí. Conclusão. Todos juntos? 1, 2, 3. A história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e sua sogra. Mesmo sendo uma estratégia, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes. O cunhado e o marido. Mas diante de tudo isso, Deus honrou seu trabalho pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. As palmas engrandecem Jesus. Diaconisa Vera. A todos com a paz do Senhor, amém? Vamos apresentar as classes. A primeira classe é a classe Soldadinhos de Cristo. Agora é a classe Sol da Justiça. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. A Justiça tem 8 alunos matriculados, 5 ausentes, 3 presentes, não teve nenhum visitante. A assistência na sala foi de 3 alunos. Agora é a classe Jovens e Adultos. Todos juntos, verdade e prática. A fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Glória a Deus. As palmas louvam a Deus também. A classe Jovens e Adultos tem hoje 34 alunos matriculados, tem 18 ausentes, 16 presentes, 1 visitante, que é a nossa irmã Aline, né? Na próxima aula já se torna aluna, viu, irmã? Glória a Deus. Total de assistência, 17 alunos, trouxeram 12 Bíblias e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E aí, vamos ser melhores? Amém? Vamos ajudar a sogra, o sogro, o genro, a nora. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Deus abençoe, né, as famílias, os relacionamentos, né, que o Senhor venha desfazer, né, toda a obra do inimigo, que haja realmente paz na nossa família,
união, fé, amor, né, para nós vencermos as dificuldades. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos trazer a sua santa presença para aprender de Ti, Senhor. Continua operando em nossas vidas o Teu poder celestial diante dessas lições que nós aprendemos hoje com essas duas mulheres, Senhor, com esta família de superação, de confiança, de fé, de amor, Senhor, de perseverança. Ó Deus, dá-nos, meu Deus, esta graça, porque os desafios, o Senhor sabe, são grandes no mundo, na sociedade, no contexto de vida que nós vivemos, econômico, social, familiar. Ó Deus, vem operar um milagre em cada família, em cada lar, Senhor. Vem dar uma saída, uma solução para cada um, Senhor. Vem nos dirigir, vem nos guiar, Espírito Santo. Vem nos acalmar, Senhor. Vem, Senhor, nos acalmar. Vem, Senhor, nos dar, meu Deus, o ânimo diante das investidas do inimigo, Senhor. Tem misericórdia. Nos ajuda, meu Deus, a manter a calma. Ó Deus, nas nossas decisões, nós queremos que o Senhor venha agir na nossa mente, na nossa vontade, no nosso sentimento. Abençoa, meu Deus, os filhos, abençoa os casais, abençoa cada família. Em nome do Senhor Jesus, pedimos a Tua bênção, Pai. Olha para aqueles que estão enfermos, dá a saúde dos Teus filhos, nos leva em paz, em segurança aos nossos lados, nos livra de todos os males, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos dizem amém, na gloriosa paz do Senhor. Glória a Deus.